Muito bem, estamos aqui no programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você. Hoje entrevistando a enfermeira Ana Paula Longo Rossetto, coordenadora do SESI Tubarão, falando dessa instituição e dos trabalhos que são desenvolvidos na área da saúde. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós não sabemos que você, que principalmente é dependente de quem trabalha na indústria, seja do porte que for a indústria, você pode e tem o direito dessas atividades todas gratuitamente. E tem ainda a farmácia do SESI, né, Ana Paula? Então, o seguinte, eu gostaria de saber da Ana Paula, por exemplo, qual é o trabalho que o SESI desenvolve principalmente para evitar esses acidentes que porventura possam ocorrer nos profissionais que trabalham na indústria, por exemplo, suas atividades laborais, no dia a dia. Como é feito isto pelo SESI? Então, doutor Mário, nós temos vários profissionais na área de segurança do trabalho, médico do trabalho também. Fizemos todos aqueles serviços que são regulamentados e que exigem as normas regulamentadoras, são as NRs, e todos os laudos para insalubridade, para periculosidade, fizemos toda a questão preventiva também, com palestras de prevenção. Temos na equipe engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, todos os dias dentro das indústrias, orientando e fazendo todos esses serviços para que a empresa tenha o mínimo possível de acidentes de segurança. Acidente do trabalho, né? Esses serviços voltados para a segurança do trabalho. Porque a gente sabe que hoje no Brasil o número de acidentes de trabalho é muito elevado. Porque as empresas não investem em segurança. Isso é um item de saúde muito importante, né? Porque muitas vezes a pessoa pode ficar com a sequela, com um problema para o resto da vida. Então a prevenção é fundamental. Então lá... Sem contar, doutor Mário, assim, além do acidente, as empresas ainda levam multa por não ter algum laudo, por não fazer a prevenção, né? Então hoje a gente vê multas altíssimas, como por exemplo, não fez a audiometria, que é um exame, né, da orelha, num trabalhador. Aí ele foi lá, fez o exame, viu que tinha perda auditiva, colocou um processo contra a empresa, dizendo que a perda auditiva foi por problema laboral do trabalho. A empresa, como nunca se preocupou em fazer os exames de audiometria para saber se ela já entrou na empresa com esse problema, né, de audição ou não, ela não tem como se defender num processo trabalhista desse e acaba às vezes perdendo. Então, assim, sai muito mais caro uma ação trabalhista do que talvez pagar pelos serviços de saúde e segurança que, na realidade, são exigidos por lei. Muitas empresas não fazem e às vezes não fazem por uma questão de custo, mas não vê, né, o que ela pode perder lá na frente, sem contar com a saúde do trabalhador, né? Esse é um trabalho que eu considero muito importante, porque realmente ainda a gente vê muito acidente e muitas complicações de decorrência do trabalho. Dependendo do trabalho que é exercido, né? Tem uns de alto risco. Por exemplo, a indústria da construção civil, né? Trabalha em altura, né? A gente vê aqueles prédios enormes sendo construídos. Imagina a segurança para todos esses trabalhadores que estão ali, um pintando, fazendo, né, o reboco, outro botando tijolo. E lá vocês oferecem toda essa orientação. Os profissionais estão lá para orientar os patrões da indústria, os empregados, para fazer a coisa certa. Isso mesmo, a gente tem o serviço voltado para os patrões, como diz o senhor, né, para o industriário, para o dono da empresa, os laudos, as exigências, né, das normas, e temos aqueles serviços voltados para o trabalhador, as orientações, os diálogos diários de segurança. A gente orienta e dá as informações para o técnico de segurança da empresa para fazer essas orientações para os trabalhadores. Tem material educativo que a gente fornece gratuitamente, as palestras, inclusive tem em YouTube, enfim, que o SESI tem, a gente disponibiliza, porque a gente quer levar a prevenção, fazer com que
com que aquele trabalhador não se acidente. E às vezes a pessoa tem que se conscientizar, o trabalhador tem que saber que ele não pode, que assim, eu não estou usando o protetor auricular, ninguém está me vendo, eu não vou usar. Mas é para ele que pode ficar surdo. Ele que tem que cuidar também, olha, o empregado também tem que... A gente tem que sensibilizar o trabalhador muitas vezes, porque ele acha que, eu não vou fazer, o patrão não está me vendo, eu vou tirar o protetor, mas é para ele. Se ele tiver um problema auditivo, ele pode ter até problemas sexuais, olha só a ligação, tem problema de relacionamento em casa. Então, se eles não têm, não têm essa consciência, que principalmente eles têm que ver a segurança para eles. Esse é um problema que você fala com propriedade, porque muitas vezes o empregado também facilita. Bastante. Não cumpre com as regras. Bastante. E acha que até faz por maldade. Eu vou prejudicar a empresa, mas não sabe que o maior prejudicado é ele. Ele, porque depois que adoece, as coisas são complicadas. Você tem que cuidar muito com as suas mãos, pés, olhos, ouvidos. Isso é importante, né? Facilita muitas vezes com os olhos. Eu vejo quanto atendo, porque ali eu faço ultrassonografia do olho. Não raramente eu atendo alguém com lesão no olho, porque facilitou no trabalho. Não colocou a proteção que deveria colocar. Tem muito acidente de trabalho, e assim, o SESI está aí para diminuir esses afastamentos e esses acidentes de trabalho, os afastamentos por acidente e por doença ocupacional também. A gente quer atuar aí para diminuir, a gente quer mostrar para a empresa, olha, fazendo esses serviços aqui, fazendo esse tipo de prevenção, tu vai diminuir acidente de trabalho, tu vai ter uma despesa, né? Tu não vai ter despesas com ações trabalhistas ou com problemas de afastamento ou com absenteísmo, é isso que a gente quer mostrar. Então, o teu investimento aqui, tu vai colher fruto aqui. Infelizmente, ainda o acidente do trabalho ainda é grande, né? Infelizmente é. É grande. Mas estamos atuando para diminuir. Uma pergunta, toda indústria, seja micro, pode fazer parte do SESI? Toda, a gente não tem distinção de micro e pequena. Todas as indústrias, porque sendo indústria, tendo... Ela já recolhe esse percentual? Nem todas recolhem. As micro e pequenas, nem todas elas recolhem. Mas são indústria e a gente tem o mesmo tratamento. Recolhendo ou não, contribuindo ou não, com o nosso compulsório a gente vai Elas têm que procurar o SESI para se cadastrar direitinho, para receber os benefícios. Isso, tem alguns serviços que são gratuitos, outros não. Mas esses que não são, a sua maioria são subsidiados. O valor é, bem menor comparado aos serviços oferecidos no mercado. Porque é o nosso foco mesmo. A gente recebe esse compulsório, mas a gente devolve esse dinheiro, enfim, com ações de prevenção, de saúde, voltadas à saúde, à prevenção, toda essa gama de serviços que eu falei, até agora. Não, isso é fundamental, e muito importante que o SESI desenvolva esse trabalho, porque eu ainda considero muito importante a pessoa ter um ambiente adequado para trabalhar e também procurar colaborar com o patrão com o empregado com o patrão. Ter essa harmonia para que não venha adoecer ou ter consequências mais sérias para a sua vida, para a sua saúde, Porque muitos ainda perdem a vida no trabalho, mas muitas vezes por facilitar, não obedecendo às regras de segurança que deveriam obedecer. Infelizmente é isso, doutor Mário. É isso que ocorre, Bem, outra coisa que muito importante que o SESI desenvolve lá é a área na prevenção, é a vacinação, Vacina da gripe. Então, a gente ano passado vacinou mais de 11 mil pessoas em Tubarão, então dá aí mais de 10% da população, 11 mil? 11 mil pessoas. A maioria trabalhadores da indústria dependentes. É um grande orgulho para nós a gente atingir esse número, porque sabemos que fazendo a prevenção contra a vacina da gripe, o industriário, lá o dono, vai ter menos absenteísmo, pessoas não vão ficar doentes por gripe, não vai encher os hospitais,
principalmente Isso. o H1N1, que, nossa, né? E tá a aí, vacina matou é várias gratuita? pessoas. Não é gratuita, mas o valor é subsidiado. É um valor bem pequenininho, né? Bem pequeno. Tem vários, a gente tem um valor para industriário, para dependente, para comunidade também. A gente tem uma tabela. A comunidade de também pode. Pode, pessoas podem procurar o SESI. Qualquer pessoa pode procurar o SESI para se vacinar. Qualquer pessoa. A gente começou a oferecer até porque a mãe do industriário queria vacina no SESI, porque sabe da confiança, da qualidade. Então, assim, a gente abriu para todos os públicos, só que a gente não pode subsidiar para o particular, né? A gente cobra o custo. Mas para o trabalhador da indústria ela é subsidiada, para o dependente também. Então, assim, é um valor bem baixo. As empresas agora estão fazendo a adesão da campanha no nosso sistema, já estão fazendo a compra dessa vacina, garantindo já aquela quantidade ali para ela. Nós vamos até a indústria para vacinar os trabalhadores lá dentro, com uma unidade móvel toda apropriada, liberada pela vigilância sanitária, com um profissional capacitado, certinho. Nós vamos até lá para não ter que tirar os trabalhadores da sua atividade laboral, né? Isso é muito importante esse trabalho desenvolvido pelo SESI. Porque eu estou notando aqui, nessa explanação, o quanto o SESI faz um trabalho de prevenção. E isto é a base de sustentação da saúde. Todo indivíduo, essa preocupação que vocês têm com essa prevenção é muito importante. Porque é o empregado saudável trabalhando. É a família saudável também participando disso. Isso é muito, muito, muito importante. A gente sabe que produz mais, né? A pessoa que saudável, a pessoa feliz, a pessoa que está bem consigo, com a família, com todo um contexto, ela produz muito mais. E o que o empresário quer? Ele quer produção, ele quer mais rendimentos, né? Esse é o contexto que nós devemos levar na atenção primária à saúde, essa prevenção. Isso é fundamental. Eu acho que se o Brasil procurasse cada vez mais desenvolver esse princípio, nós estaríamos em outra situação hoje na saúde pública. O governo com certeza ia gastar muito menos do que gasta com a saúde. Muito menos. Porque o grande objetivo não é chegar no finalmente, é começar no início para evitar doença. Medicamento. Isso não é interessante para nenhum de nós. Por isso o SESI, eu acho que desenvolve um trabalho elogiável nesse sentido. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos já com a Ana Paula Longo Rossetto, do SESI.